Yamina. Ah, eu esqueci, não é aula de japonês, não é aula é aula de biologia. Então, temos aí uma questãozinha envolvendo citologia básica, tá? Conhecimento bem prévio de citologia. Lógico que ele fala na questão de fotossíntese, quimiossíntese, respiração aeróbica, que aí já são processos que envolvem bioenergética, outros conteúdos, mas a questão em si, ela tem uma característica de trabalhar a citologia básica. Essa questão aqui, ela é uma questão que deve ser classificada como questão aí de ensino fundamental, talvez ano inicial do ensino médio, é uma questão interessante. E ela diz que as hemácias são células anucleadas, ou seja, elas não possuem núcleo. Isso é uma estratégia evolutiva das hemácias. Não possuindo núcleo, as hemácias conseguem carregar uma quantidade de oxigênio maior, tá? E ela fala, são responsáveis sim pelo transporte de oxigênio. Além disso, uma outra característica é a obtenção de energia ATP. Lembrando que a ATP, a adenosina trifosfato, ou seja, eu tenho 3 fosfatos de adenosinas. E ele quer saber aqui a obtenção de energia, como é feito no caso aí da hemácia. Primeiro característica que devemos pensar aqui é que ela é anucleada. Ou seja, como a hemácia não possui núcleo, elas são incapazes de realizar mitoses, elas também não realizam síntese de proteínas, elas não sintetizam RNA. E essa questão ela é bem específica, porque ela pensa na característica de mitocondrial. Como elas não possuem mitocôndrias, elas seriam incapazes de realizar, por exemplo, respiração aeróbica, né? Que é o que ele diz aí na letra A. Então a letra A nós já eliminamos. Por quê? Porque a mitocôndria, a hemácia não possui mitocôndria, tá? Se eu pensar quimiossíntese, eu precisaria também de um aparato mitocondrial. Eu precisaria de um aparato mitocondrial também. Então eu elimino quimiossíntese. Eu poderia pensar em fotossíntese? Também não. Porque vou pensar em quimiossíntese. A quimiossíntese seria um processo que acontece, né, a partir da oxidação de substâncias inorgânicas. E essa oxidação ela é feita em locais que possuem uma carência de luz, por exemplo. Então, essa atividade seria realizada se tem carência de luz. Então, nós devemos pensar que essa atividade é realizada por bactérias autótrofos. Então, você percebe que esse processo oxidativo precisa de um aparato celular, um aparato mitocondrial para ser realizado. Se eu pensar em fotossíntese, né, eu também precisaria de um aparato mitocondrial. Então, a única alternativa coerente aqui que pode ser é a letra C, a fermentação lática. Por que a fermentação lática? Primeiro, nós devemos pensar como ocorre a fermentação lática. Em algumas bactérias, como lactobacilos, né? Lactobacilos estão presentes no leite, bastante utilizado também na indústria alimentícia para produto de iogurte. A fermentação, ela produz ela produz esse ácido lático. O processo de partida aqui é o lactose. A lactose, ou seja, o açúcar do leite, ele é desdobado por uma ação enzimática, e essa ação enzimática ela ocorre fora das células bacterianas, e gera aí a glicose e a galactose. Tá? Então, eu tenho uma ação enzimática que vai gerar a glicose e a galactose. Deixa eu só redigir esse processo para vocês para ficar um pouco mais fácil de ser compreendido. Basicamente é o seguinte. Basicamente é o seguinte. O processo ele tem um ponto de partida. Deixa eu só apagar essa imagem. O processo ele tem um ponto de partida. E qual seria então o ponto de partida aqui? O ponto de partida seria a lactose. Então, a partir da lactose, lembrando, a lactose é um açúcar,
presente no leite, por exemplo. Ela é desdobrada, então a lactose, ponto de partida, ela será desdobrada, tá? Em alguma outras substâncias. Então, a lactose, ela vai sofrer, como é que ela é desdobrada? Ação enzimática. Ação enzimática. Então, vai ser desdobrada por uma ação enzimática. A lactose presente no leite, o açúcar presente no leite, é desdobrada por uma ação enzimática. E esta ação enzimática, ela vai produzir novas substâncias. Então, ela vai ser desdobrada e ela produzirá, primeiro, açúcar importante também, glicose. Ela produzirá glicose. E o outro açúcar importante também produzido nessa reação é a galactose. Então, a lactose é desdobrada por ação enzimática, produzindo a glicose e a galactose. Ok? E aí, se nós pensarmos, as bactérias, elas quebram a glicose, gerando 2 ATP e 2 moléculas de ácido pirúvico. Como essa questão é de nível fundamental, eu acho que não cabe aqui uma explicação mais aprofundada sobre essa geração de ácido pirúvico, né? Então, esse ácido pirúvico, ele vai ser reduzido a ácido lático, através de outra enzima. Então, a lactose desdobrada com ação enzimática, produzindo glicose e galactose. Em seguida, o ácido pirúvico, então vou colocar aqui, em seguida, o ácido pirúvico, é o pirúvico, né? Isso aí, o ácido pirúvico. Ele vai ser, então, ele será reduzido a ácido lático. Será reduzido ao ácido lático. Esse ácido lático é interessante, que é aquele que nós produzimos quando temos, por exemplo, uma cãibra. Lembrando, essa síntese de ácido lático também é realizada por enzimas, tá? E aí, esse ácido lático ele vai ser liberado ao ambiente pelas bactérias. Então, aquele gostinho, por exemplo, de azedo que temos no leite é esse processo. Ou seja, todas as células vivas utilizam como fonte de energia o adenosín trifosfato, como método de captura de energia. Tá? E no caso das células que não possuem, das hemácias que não possuem a mitocôndria, esse ácido lático que será produzido. Normalmente, esse ácido lático é produzido durante uma atividade física feita de maneira intensa. Quando nós temos uma quantidade de oxigênio que as células musculares recebem para a respiração é escassa, nós produzimos esse ácido lático. Isso diminui, então, a liberação de energia durante o exercício. Tá? E aí outro processo interessante é que esse ácido lático, e aí vem a parte da cãibra, esse ácido lático ele acumula-se no interior das fibras musculares, produzindo cãibra, dores, cansaço. Tá? Então, a alternativa aí seria então ácido lático, tá? Seria basicamente isso, então. Então, valeu.